Boa noite, meus irmãos. Que a graça reconciliadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que são povo de Deus. E também o chamado do Evangelho, a graça do Evangelho chamando, seja com os nossos amigos. Eu quero dar continuidade às exposições do Salmo 23 que nós iniciamos na última semana. E eu peço que todos, por favor, agora reunidos em nossos lares ainda, com cuidado com nossas famílias, vamos, por favor, agora abrir no Salmo 23. Abram suas Bíblias juntamente comigo no Salmo 23. Irmãos, na minha versão, o Salmo 23 dirá: por favor, acompanhem na leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Oremos agora pedindo a graça sobre esta exposição. Senhor nosso Deus, Deus eterno, Deus altíssimo, Deus glorioso em nossa salvação, grande em misericórdia, em benignidade, em poder, em graça, em glória, em fim da Tua majestade, Senhor. E todos nós dependemos de Ti, Senhor. Não há criatura alguma capaz de manter-se, Senhor, sem a Tua graça providente, e ninguém poderá ser salvo sem a Tua graça, Senhor, salvadora, a Tua graça eletiva, a Tua graça redentora. Por isso clamamos a Ti, Senhor, as Tuas muitas misericórdias, para que nos sustentes por meio da Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, a graça de recebermos o poder da verdade. Só o Teu Espírito pode suscitar em nós, nossas mentes e nossos corações, a grandiosa graça de poder ouvir, entender, receber, ser suprido pelo poder da verdade, de tal maneira que possamos avançar na vida cristã, Senhor. Senhor nosso Deus, conduze-nos com a Tua preciosa graça, Senhor, a Tua palavra. Em o nome santo de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, nós vimos alguns aspectos necessários para o entendimento da mensagem do Salmo 23 na última exposição, que foi uma introdução. Nós vimos que a expressão "o Senhor é o meu pastor" é uma afirmação de confiança pactual. Como o Salmo 23 é um salmo de confiança, meus irmãos, as bênçãos deste salmo pertencem àqueles que estão sob o governo da salvação, aqueles que estão debaixo do governo da graça do Evangelho de Cristo Jesus. O verdadeiro pastor prometido a Israel, que apacentaria as ovelhas perdidas da casa de Israel, é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui todo o cuidado pastoral, todas as dádivas, todo o poder restaurador aqui, confirmador, como por exemplo nós temos no versículo 5, o anfitrião, poderoso anfitrião que recebe um hóspede preferido, meus irmãos. Tudo isso aqui demonstra, na verdade, a obra da graça em plena operação naqueles que estão dentro do reino de Deus. E meus irmãos e amigos, há uma relação pastor-ovelha, anfitrião poderoso,
hóspede preferido, há uma relação muito definida aqui, especificamente, definida pela eleição divina. Esta eleição é refletida naquele que se tornou, pela graça, ovelha do Senhor. Expressa-se esta eleição aqui na fé verdadeira. A fé verdadeira que está avançando sob o cuidado, o terno cuidado do Senhor da salvação. Eu vou dizer de outra forma aqui, algo que nós vimos um pouco na última exposição. O conhecimento do Salmo 23, meus irmãos, é o cuidado providente com o qual Deus conduz as bênçãos do Evangelho. Então, em certo sentido, esse conhecimento íntimo e pessoal do Salmo 23 não pode ser ensinado. Por quê? Essa intimidade do Salmo 23, entre pastor e ovelha, anfitrião e hóspede preferido, é na realidade a consciência de quão excepcional é um pecador restaurado pelo poder de Cristo. O que esse pecador restaurado pelo poder de Cristo recebe agora nessa nova comunhão que ele fora colocado? O grande João Calvino chegou mesmo a dizer que através dos salmos nós temos sempre uma nova percepção de algo novo, né? Uma nova percepção da fé. Sempre há uma nova percepção da fé salvadora, um ângulo dela. É por isso que ele dizia que aqui nós temos todas as partes da alma sendo vislumbradas, a operação da graça em nossa alma. Bem, irmãos, o Salmo 23 influenciou profundamente as pregações e a teologia de Thomas Goodwin, um puritano, irmãos, um grande puritano, um teólogo puritano, que afirmou que a Bíblia, por assim dizer, como por exemplo no Salmo 23, a Bíblia pega nas mãos do crente e coloca as mãos do crente no peito de Jesus e os deixa sentir como o seu coração bate por estes crentes, mesmo agora, quando ele está no céu, no reino eterno. Pois bem, meus irmãos e meus amigos, se nós estamos em Cristo, se a realidade da fé é algo crucial em nosso caso, é verdadeiro, então estas supremas promessas são conhecidas por nós, mas elas não estão sob nosso controle. Elas não estão sob nosso controle. Ao contrário, nós é que somos detidos pelas verdades, pelas bênçãos e promessas do Salmo 23. Nós é que somos enredados por elas, apanhados por elas. Bem, uma vez que um pecador recebeu o poder do Evangelho, uma vez que alguém está dentro do Evangelho, esta pessoa é conhecida por Cristo. Mas também, por outro lado, como ovelha e como hóspede, o conhece. E jamais vê nosso Senhor abaixo do que o Salmo 23 determina que nosso Senhor Jesus Cristo demonstra que Ele o seja. Pois bem, por isso, a melhor maneira de alguém afirmar, entender a sua posição real, se alguém afirma que está em Cristo, que tem o selo do Espírito Santo, que é alguém que recebeu o perdão, a nova justiça de Cristo, a melhor maneira de alguém verificar esta realidade é se a sua vida condiz com esta experiência do Salmo 23. A relação íntima entre pastor e ovelha, anfitrião e hóspede preferido, se isto é real no seu próprio caso. Nós lemos na última exposição, João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Estas verdades passam a tomar conta, a vida toda do crente. Mostram-se a ele, evidenciam-se a ele. Pois bem, agora eu quero, irmãos e amigos, passar para apenas um verso que nós vamos analisar aqui, que é o verso 2. Mas antes mesmo que eu adentre no corpo do Salmo 23, eu quero considerar aqui o princípio de interpretação exegética que
nós utilizaremos. O princípio de interpretação exegética que nós seguiremos aqui, irmãos, tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque muita gente prega e expõe o Salmo 23 da sua cabeça. Ou é uma interpretação subjetivista, ou é uma interpretação alegórica, ou é uma subjetivista, a pessoa sente, ela diz que sente aquilo. Mas ou é uma interpretação alegórica, em que se imaginam coisas dentro do texto, coisas que o texto supostamente, ocultamente tem, mas a interpretação alegórica, irmãos, não leva em consideração a mensagem em si do texto, nem é confirmado por outros textos gerais das Escrituras sobre aquele assunto. Então, nós estamos evitando aqui a interpretação alegórica, a interpretação subjetivista, né, colocar o nosso próprio horizonte e determinar por nosso horizonte o que pensamos sobre esse texto. Nem subjetivismo, nem interpretação alegórica. Nós entendemos, irmãos e meus amigos, que a interpretação do Salmo 23 deve ser histórico-gramatical. Devemos entender o Salmo como ele está se mostrando. Entender o uso das metáforas que ele faz. E a aplicação dessas metáforas, irmão, no sentido tropológico. Eu vou entrar nos pormenores disto, mas o sentido da aplicação destas metáforas, as metáforas estão falando da realidade da vida cristã, a realidade da vida cristã, aqui, a obra da salvação aplicada à vida cristã. Pois bem, então agora eu quero entrar com todos, por favor, aqui no versículo 2. O versículo 2, irmãos, nós vemos imediatamente o Supremo Pastor e as necessidades essenciais da vida cristã. Vejam como começa o verso 2, irmãos. O verso 2 começa com as necessidades mais essenciais da ovelha. Alimento, descanso e água. Bem, o verso 2 dirá: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Salmo 23 possui, irmãos, 10 verbos no tempo imperfeito. Não quero sobrecarregá-los com elementos de exegese bíblica, mas quero apenas lhes dizer que isto significa, porque 10 verbos aqui estão no imperfeito, dizendo o que o Senhor, na nossa salvação, fará conosco, por nós e em nós. Ele me faz repousar, leva-me para junto das águas, refrigera-me, guia-me, está comigo, me consolam. E todos os verbos aqui que estão no tempo imperfeito, irmãos, no modo imperfeito, aliás, todos esses verbos aqui, irmãos, significam apenas uma coisa, que é uma obra contínua. É uma obra contínua. Nunca deixará de ser comprovada. Os verbos no imperfeito aqui indicam que o Senhor, o grande eu sou, como começou o Salmo, o eu sou, é meu pastor, de nada terei falta. Então, os verbos no imperfeito, em hebraico significando ação contínua, é que aquele supremo pastor sempre se predisporá nestas mesmas operações em relação às suas ovelhas, aqueles que são suas ovelhas, ele estará operando, fazendo essas operações e sempre fará estas coisas continuamente. Nunca cessará ou deixará de fazê-las. Isso é maravilhoso, meus irmãos, não é? Porque os verbos aqui no tempo no imperfeito indicam aqui que há coisas essenciais na vida cristã que o Senhor sempre se predispõe e se predisporá a fazer. No verso 2 se diz imediatamente que há coisas que são essenciais a uma ovelha.
primeira grande necessidade de alimento. Não faltará à vida cristã o essencial em termos de alimento para que ela chegue ao fim proposto por aquele grande pastor, a salvação de sua alma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui o termo pasto, né, está no plural pastos, no hebraico nebayot, irmãos, tem uma ideia de abundância. Pastos abundantes, muitos pastos abundantes. Era o trabalho do pastor, ao conduzir as ovelhas no mundo antigo, achar lugares com grama e com alimento sempre novo, abundante. Pois bem, o essencial para uma ovelha sempre era que ela tivesse excelentes pastos, abundante alimentação. Esse é o essencial para qualquer ser vivo. Muito alimento, bastante e abundante e bom alimento. Mas no verão, nos tempos bíblicos, irmãos, no outono e no verão, épocas que não tinham chuvas, então as ovelhas sofriam. Por quê? Porque elas passavam a se alimentar de restolhos de colheitas e de ervas daninhas. Então muitas vezes as ovelhas sofriam. E aqui, todavia, nós temos a promessa da confiança pactual, de que o Senhor, sendo o nosso pastor, nada nos faltaria, a começar pelo alimento abundante. Pois bem, o que significa então este repousar em pastos verdejantes? Significa que Cristo, por meio do seu Espírito, conduzirá as suas ovelhas à sua palavra. Por seu Espírito, ele conduzirá as suas ovelhas às promessas, às realidades específicas da palavra para serem aplicadas às suas ovelhas, essas realidades, em tempo contínuo e no momento certo. Meus irmãos, deter-se na palavra, entender a palavra, descansar na palavra, não é um fenômeno psicológico, não é um fenômeno do nosso intelecto. Isso não acontece de forma natural, não é fenomenológico isto, não é natural. Se a nossa mente consegue descansar na palavra, se o nosso coração consegue ter assentimento, tenha certeza de que ali é o Senhor operando em nossa alma por meio da palavra, colocando-nos para repousar em pastos verdejantes. Bem, esta é uma experiência genuinamente cristã, irmãos e meus amigos. Só crentes verdadeiros podem experimentar isto. Porém, todos aqueles que estão fora de Cristo não podem ser conduzidos pelo seu Espírito para estas supremas realidades do poder da verdade em suas almas. Eu vou dizer de outra forma, a mesma coisa que eu afirmei agora. A palavra de Deus não é um alimento abundante para quem não nasceu do alto. Pois bem, a vida cristã é a única vida, é o único modo de viver, é a única maneira, é a única natureza de vida que é sustentada pela palavra de Deus. Ser um cristão significa em alguém ser alimentado pela palavra de Deus. Este é o elemento mais essencial da vida cristã. O principal meio da graça. Alguém ser alimentado pela palavra. Por isso aqui, no Salmo 23, como metáfora, vem em primeiro. Ele me faz repousar em verdes pastos. E aqui chegamos, quero lembrar alguns, nossa tendência a esquecer desse princípio. E aqui chegamos a um princípio que poucos de nós têm entendido e muitos têm
poucos têm entendido e muitos não têm lembrado desse princípio em relação da nossa relação com a palavra de Deus. Que princípio é este? É sempre Cristo que, por meio do seu Espírito, nos dá a palavra. É sempre uma obra de Deus conceder a algumas pessoas que creiam e aceitem a palavra de Deus tal qual ela é. Essa é uma realidade extraordinariamente espiritual, operada somente na vida cristã. Não somos nós que nos chegamos à palavra. Não somos nós que nos dedicamos a ela e a desejamos, como se nós tivéssemos a percepção da realidade que ela realmente é, aquilo que ela realmente é, e o interesse por ela, por aquilo que ela é. Não. É Deus que nos envolve com a sua verdade. Ele sempre nos leva de volta à pregação genuína. É Ele que nos leva à verdade por meio do seu Espírito, aplicando-a internamente em nossos corações. Pois bem, meus irmãos e amigos, a sabedoria mais elevada está naquele grande livro com capa preta. A sabedoria está ali, a própria essência da realidade. Deus criou os céus e a terra e toda a realidade por meio da verdade. O poder da verdade está ali, mas nós jamais teríamos qualquer experiência com a verdade, com esta mesma verdade, a menos que Deus determinasse que nós fôssemos vivificados espiritualmente, para conhecer, amar e depender da verdade. Eu quero dar um exemplo negativo disto. Eu quero mostrar para os irmãos o que disse o profeta Isaías, meus irmãos, o que disse o profeta Isaías e se cumpriu nos tempos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acerca daqueles que ouviriam o próprio Cristo, teriam o seu ensino em primeira mão, estariam ouvindo dos seus próprios lábios o mais elevado conhecimento da verdade, mas não desejariam a sua palavra. Por favor, abra sua Bíblia ali em Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13, versos 14 e 15. Por favor, abra ali. Mateus, capítulo 13, versos 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Meus irmãos e meus amigos, mesmo que alguém ouça muitos sermões, e ela não tenha demonstrado nenhum interesse por aquilo que ela ouviu, antes trate aquilo com desdém, como se nunca fosse nada, como se nunca fosse nada especial e fundamental na sua vida. Em si mesmo, esta atitude, a atitude desta pessoa, em si mesma, já é uma prova do juízo de Deus sobre ela, sobre o seu estado endurecido. Nada a sentir em relação à verdade, nada a desejar em relação à verdade, em si mesmo já é um juízo divino sobre aquela pessoa. E eu lhe digo esta noite, com santo temor, que se você está entre as pessoas que não amam doutrinas, que vão a uma igreja, mas não ama doutrina, que não entende a doutrina da redenção, a doutrina da expiação, não tem interesse e nem compreensão
de por que Cristo morreu, qual o significado da sua morte e como isto é real na determinação da relação entre Deus e o homem. A sua grande necessidade é que, por mais religioso que seja, a sua grande necessidade é clamar, pedindo que o Espírito de Deus o ilumine e o habilite a ver e entender e receber a verdade enquanto ele está revelando Cristo por meio da palavra. Nós não podemos sequer desejar, nós não podemos sequer ser conduzidos, nem o desejo nasce em nossos corações, e muito menos ser conduzidos aos mananciais da palavra sem que isto nos seja dado. Pois bem, todos os que estão em Cristo, se alguém realmente está em Cristo, é uma nova criatura, e até o seu interesse primordial, um novo desejo nasce em seu coração em relação à verdade e passa a depender da verdade. Todos os que estão em Cristo se alimentam profundamente da verdade, são constantemente vivificados por meio da verdade, são trazidos a Cristo sempre por meio da verdade. Por isso, é muito importante, vamos voltar ali, irmãos, para o Salmo 23, é muito importante, dizem os exegetas do Salmo 23, é muito importante entender a expressão Ele me faz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz. Temos também a expressão semelhante na segunda parte do verso. Leva-me. Ele me faz. Esta expressão, meus irmãos e meus amigos, aqui está dizendo que é o pastor quem faz as ovelhas repousarem em pastos verdejantes. Ele me faz repousar. Esta expressão indica o movimento do pastor em relação às ovelhas, movimento este em relação à sua necessidade de alimento. Pois bem, a ovelha não sabe o caminho para encontrar esse alimento abundante. A ovelha não pode encontrar esse alimento por si só. E a expressão hebraica, ele me faz, indica aqui, irmãos, dá-nos uma tremenda pista teológica aqui sobre este salmo. Indica que o caráter do Senhor, o próprio caráter tolerante, compassivo do Senhor está envolvido com a necessidade que temos como crentes de ser colocados sob o seu cuidado em termos de pastos, os pastos que nós precisamos. O próprio caráter de Deus está envolvido com este cuidado de levar os crentes verdadeiros a estes pastos, pois nós, de nós mesmos, nós sempre nos afastaríamos destes pastos. Nós temos a tendência de procurar outros recursos. Pois bem, embora sejamos crentes, embora nós tenhamos a certeza de que estamos sob o domínio soberano do Senhor na nossa salvação, nós temos que entender que a própria natureza da fé tem elementos que são misteriosos a nós. Nós não sabemos, por exemplo, como a fé opera em nós, como é que ela opera em nós, como é que ela mudou nossos gostos, nosso desejo, as nossas necessidades, porque é uma divina operação em nós. Pois bem, nós não buscamos a palavra de Deus por nós mesmos, não buscamos o poder da palavra por nós mesmos. O que eu quero dizer é que antes nós somos levados a isto. Há um supremo pastor sempre nos conduzindo espiritualmente acerca dessas realidades por meio da fé. Eu quero ilustrar isso aqui, irmãos e amigos, com o ensino de um membro, um puritano, membro da Assembleia de Westminster, um puritano do século XVII, Obadiah Sidgwick. Obadiah Sidgwick expôs maravilhosamente o Salmo 23. Ele fez muitas exposições somente sobre o Salmo 23. Obadiah Sidgwick afirmou que a fé verdadeira predispõe o nosso coração, mas a fé verdadeira não será alimentada por si mesma,
de uma forma plena e absoluta nesta vida. A fé é um meio. A fé é um meio de nós recebermos supremas coisas de Deus. Pois bem, então Obadiah Sidgwick dizia ele, se como cristãos nós pudéssemos alcançar apenas duas coisas, nós teríamos uma boa refeição espiritual em todo tempo, em qualquer condição, em qualquer lugar. Duas coisas, se nós alcançássemos apenas estas duas coisas. A primeira delas, tudo isto aqui em relação à natureza da fé verdadeira. É uma operação da graça na fé verdadeira. A primeira delas, dizia Obadiah Sidgwick, é se o nosso coração puder submeter-se à dispensação providente de Deus. É a primeira grande coisa que nós deveríamos querer alcançar. É a disposição do nosso coração para submeter-nos à dispensação providente de Deus. Naquele momento pelo qual nós estamos passando, nos submetermos a Ele. A segunda coisa que deveríamos buscar alcançar é se o nosso coração estiver seguro da futura provisão que lhe será dado. Pois bem, as duas coisas que nós mais necessitamos, dizia ele, que nós vamos sempre ter refeições abundantes o tempo todo, da graça, primeiro, ter a disposição do coração para submeter-nos à dispensação, ao período que Deus está nos colocando. Segundo, o nosso coração está seguro da provisão que Deus fará para passarmos, para avançarmos. Na operação da graça de Deus sobre os salvos, é Deus quem nos conduz tanto a uma quanto a uma outra coisa. É Deus que vai nos conduzir à submissão aos seus propósitos na salvação. Deus sempre estará dando para nós a provisão certa, a provisão segura da sua palavra, das suas promessas. Assim como os pastores do mundo antigo se preocupavam em conduzir as suas ovelhas. Eles tinham de ser complacentes com elas. Elas erravam sempre o caminho. Elas queriam buscar outro tipo de alimento que não poderiam comer, eles fazer bem. Pois bem, assim como os pastores tinham que ser complacentes, eles tinham que conseguir tornar a ovelha satisfeita com uma provisão que as manteria fortes e as sustentaria. Pois bem, assim Deus fará com a nossa alma sempre em Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos passando por momentos em que nós nos impacientamos. Muitas vezes nós não esperamos que Deus venha até nós, que nós desejamos que algo seja nos dito. Ficamos ansiosos e preocupados, mas essa provisão virá. Essa suprema provisão para a nossa alma virá. Temos que estar submissos a esse tempo da dispensação providente de Deus. E temos que estar submetendo nossos corações com uma segura certeza da graça de que haverá provisão da palavra para passarmos e avançarmos. Então, irmãos e meus amigos, esta metáfora vista desta forma, esta poderosa metáfora do verso 2 do Salmo 23, de que há uma provisão certa e segura, ela ser-nos-á dada pela palavra de Deus. Esta metáfora nos abre os olhos e o coração para aquilo que Deus disse ao povo de Israel, que não teve paciência e não esperou na sua palavra ali, e muitas vezes foi provado exatamente em relação àquilo, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Convido os irmãos e os amigos a abrirem ali suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 8, e o verso 3. Deuteronômio, capítulo 8, e o verso 3. Vamos ler desde o verso 1, irmãos.
cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós temos uma gloriosa compreensão disto, irmãos, no Salmo 23, verso 2. É Deus que dá a provisão, mas Ele nos permite passar por momentos em que nós temos que viver sob a dependência da palavra. Confiar no Senhor, submeter-se à sua palavra, é mais importante do que saciar qualquer outra necessidade que tivermos nesta vida. Quão central é isto, irmãos? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O crente sabe que será sustentado, sabe que será mantido, se ele tiver a provisão da palavra. Obadiah Sidgwick usou uma metáfora maravilhosa para explicar isso também. Ele disse que Deus, por causa disso, Deus nos faz ver, por meio da sua graça, que sempre há um mercado aberto todos os dias para nossas almas ali na palavra. Sempre há um mercado que nunca fecha para nossas almas ali na palavra. Irmãos, vamos então adentrar um pouco mais o verso 2, a parte B do verso 2, porque aqui também se diz a necessidade de água, a necessidade de águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Na realidade, o verso 2, também água aqui está no plural, o verso 2 está expandindo e reforçando a ideia, a segunda parte do verso 2 está expandindo e reforçando a primeira parte do verso. Irmãos, as ovelhas aqui sedentas, pouca gente sabe disto, né, na nossa vida social comum, mas as ovelhas são como camelos, porque também havia dificuldades de encontrar águas tranquilas para as ovelhas, poços com com abundância de água, irmãos e amigos. Pois bem, as ovelhas são como camelos, muitas vezes passam um bom tempo sem beber água. E às vezes elas chegam a tomar 9 litros de água e passam muitos dias como os camelos sem beber água, dada a dificuldade de encontrar boas fontes d'água. Mas o que isto significa aqui? Temos um complemento de metáfora, né? Alimento essencial como a água. Mas aqui, irmãos, eu não temo em dizer aqui que essa aqui é uma imagem expandida da obra da graça, que ele já começou a falar na primeira parte do verso 2. Aqui, meus irmãos, não temo em dizer que é uma das imagens mais profundas e mais ricas e abençoadas da vida cristã. A ideia fundamental aqui é que a graça manterá os salvos num processo de serem preservados com o suficiente até que a obra de Cristo se cumpra plenamente neles e eles obtenham a vida eterna. Eu passo a provar essa interpretação, que vai uma interpretação literal e junge com a metáfora, aplicando a vida cristã. Posso provar isso, irmãos, se nós entendermos que o profeta Isaías usou esta imagem da restauração do povo de Israel, em Isaías, no capítulo 49, verso 10.
e que esta mesma mensagem utilizada do profeta Isaías, ali do Salmo 23, Isaías 49, verso 10, esta mesma mensagem surge também, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 16 e 17, com os crentes que viriam da grande tribulação e permaneceram fiéis. Vamos ali, irmãos. Apocalipse, capítulo 7, e os versos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O profeta Isaías usou essa imagem do Salmo 23. E o livro de Apocalipse está usando a imagem do profeta Isaías, corroborando esta mensagem, meus irmãos, as tais águas da vida, que os verdadeiros crentes, os crentes fiéis permanecerão sendo fiéis até chegarem ali. Meus irmãos, estas águas simbolizam a vida eterna. Nada é exatamente maior do que isto, irmãos. Estamos falando em ensinos excelsos aqui. O Salmo 23 está ensinando que todo ato da graça em prover-nos sustento, em prover-nos alimento, prover-nos a palavra, em prover-nos águas tranquilas, que tudo isto não é um consolo momentâneo. Indica que o próprio caráter de Deus está envolvido com a nossa salvação, não apenas para nos dar paz em uma situação ou outra que estivermos passando. Não, está apontando para algo muito maior. Não é um consolo meramente momentâneo. O que nós estamos tendo com as provisões da graça? Não é esta a intenção de Cristo com os seus, consolar-nos momentaneamente em alguns momentos da vida, não. É verdade, a vida cristã tem sofrimentos, a vida cristã tem lutas, a vida cristã tem conflitos, há perdas, há nuvens negras, há lágrimas. Mas mesmo os momentos em que a graça interferir e fluir e conduzir os salvos, aquele descanso aponta para algo muito maior. Aquela graça concedida naquele momento para a vida do crente será muito maior. Aponta para algo muito maior, aliás. Não paramos nisto. Não paramos nos nossos problemas. Todas estas coisas estão sinalizando para um dia, quando experimentarmos o poder da vida eterna de forma definitiva e mais direta em nosso próprio caso. Deus não está providenciando o essencial e fontes de alívio para nós, meramente para que nossos problemas sejam resolvidos. Sim, Deus nos dará consolo, Deus nos dará misericórdia. Nunca faltará o devido tratamento conosco em nossas tribulações. Mas cada momento de cuidado espiritual conosco, na obra da graça da salvação, aponta para a eternidade, aponta para a vida eterna. Algo que nos será dado e nunca mais seremos perturbados. Alguém está nos conduzindo às águas da vida eterna que emanam do trono de Deus. Lemos isto em Apocalipse ainda. Vejam, capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nosso Senhor está apacentando os seus, e Ele se compromete, como era a mensagem extraída do livro do profeta Isaías. O Senhor se compromete de que apacentaria os seus, não obstante todas as suas fraquezas, dificuldades de desvio, os apacentaria para chegarem até o trono de Deus e obterem a vida eterna. Então, meus irmãos e meus amigos, eu quero extrair apenas, dentre muitas coisas proveitosas que nós já afirmamos aqui, lições de caráter extremamente profundo. Eu quero apenas citar
rememorar duas coisas aqui do Salmo 23. A primeira coisa que nós devemos guardar aqui do Salmo 23 é que provisões da santa palavra do Senhor não faltarão em nossa direção e Deus mesmo nos fará repousar confiantemente nestas provisões. Então nós nunca devemos esquecer disto. Estas provisões sempre chegarão a nós, sempre seremos conduzidos a recebê-las. O Senhor sempre dará o essencial. Sua palavra em cada momento que nós precisamos avançar. Ele me faz repousar. Onde o Senhor nos faz repousar? Na verdade. Será uma operação da graça na minha alma, uma operação da verdade. A fé verdadeira percebe isto, discerne isto, como o salmista Davi percebeu. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É uma percepção da graça operando em nós, irmãos. A fé verdadeira perceberá isto, discernirá isto e ficará satisfeita com esta provisão. Isto será tão essencial para mim. Saber que a graça, pelo Santo Espírito de Deus, estará aplicando as verdades eternas de Deus ao meu caso, ao meu coração, à minha situação, às minhas necessidades, mas que Deus está operando isto para que em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer momento e estado da minha vida que eu me encontre, a sua palavra seja plenamente suficiente para me dar provisões naquele momento. Nós lemos isto, esse poder da vida por meio da palavra, nós lemos isto em João capítulo 6, verso 63, quando nosso Senhor Jesus Cristo comparou aos judeus que estavam ali blasfemando contra ele. Ele comparou o alimento que leva ao perecimento, o alimento comum, mesmo que uma pessoa se alimente, com as suas palavras, em termos espirituais. Vejam João 6,63, apenas esta parte. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se nós estamos dentro do reino de Deus, se nós estamos em Cristo, compreendida, a palavra compreendida pelo Espírito, assimilada pela fé, esta mesma palavra nos dá tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo previa que nós recebêssemos. Esta mesma palavra estará gerando vida em nós. Esta palavra estará renovando as nossas forças como de águias que estão subindo, esperando no Senhor, confiando no Senhor. Mais do que jovens têm forças comuns, como diz o livro do profeta Isaías. Então o Senhor renovará nossas forças, mesmo que nós pareçamos não ter mais nenhuma força, nos conduzindo para seguirmos adiante, um descanso restaurador para as nossas almas. Pois bem, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que devemos guardar do Salmo 23 essa ideia da provisão também em relação às águas tranquilas, porque elas completam a ideia aqui do primeiro mantimento. Não significa aqui que Deus estará conosco de uma tal forma que nós não teremos problemas e tudo dará certo para nós. Não. Mas, em segundo lugar, nós temos que entender exatamente isto. Cristo está nos habilitando pela sua graça em cada fase das nossas vidas, até chegarmos ao trono de seu Pai, para alcançarmos então o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas, a vida eterna, em outras palavras. Ele sempre estará dirigindo nossos olhos, nosso coração, para os seus caminhos, para a suficiência que vem dele, para que um dia nós sejamos revestidos da imortalidade, da vida eterna. E se nós cremos que nós estamos dentre as ovelhas de Cristo, eu digo-lhes que nós não quereremos apenas. Nós não estaremos apenas interessados em felicidade momentânea.
Nós não queremos apenas ausência de problemas, ausência de dificuldades. Não. Nós queremos ser, em tudo que viermos a passar, apacentados, para que um dia nós vejamos os nossos nomes escritos no livro da vida. Que o Senhor sempre esteve conosco por causa disto, porque Ele nos chamou, Ele nos separou desde a eternidade para sermos seus, e Ele morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que um dia estivéssemos diante do trono de Deus Pai. Ele esteve vigiando nossas vidas durante todo o percurso aqui. Um dia seremos consolados pela graça de forma final, quando possuirmos vida eterna em nós mesmos. Meus irmãos e meus amigos, lembrem-se, é o Senhor que está nos trazendo de volta a Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quero encerrar lembrando o que o grande João Calvino disse a respeito da linguagem do Salmo 23, que é como se Deus estava fazendo para si mesmo escadas de bênçãos pelas quais nós podemos subir para mais próximo dele até que nós cheguemos a Ele. Estas supremas bênçãos da graça, essas provisões, meus irmãos, são preciosas demais para nós, dependemos delas. Que Deus, em Cristo, nos revista desta compreensão, deste discernimento. Não se exaspere, a palavra vai chegar e vir a você no momento certo, pelo poder do Espírito Santo. Essa paz que virá no momento de tamanha dificuldade, como um crente em Cristo Jesus. Essas águas tranquilas estão apontando para o fato de que um dia haverá vida eterna, plena. Não apenas uma paz momentânea. Que o Senhor nos abençoe com sua poderosa provisão. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Deus eterno e sublime, santo e poderoso, grandioso em salvar, que move poderosamente aqueles que te pertencem para a cruz do teu Filho, para o túmulo vazio, e os move também para a tua santa e poderosa e excelsa palavra de vida, para que por meio dela nunca nos falte o verdadeiro mantimento. Nunca nos falte, Senhor, o poder da verdade. Ó Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque só Tu podes operar a Tua palavra em nós, Senhor. E nós não temos outra fonte, nós não temos outro pasto verdejante, Senhor, além do poder da Tua verdade. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Obrigado porque todo o nosso recurso, todo recurso dos Teus filhos no Teu reino, provém de Ti, Senhor. São dados por Ti graciosamente, sabiamente, soberanamente, Senhor. Nós queremos Te dar graças, Te louvar, Te pedir, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo esteja nos conduzindo, esteja nos dirigindo. Não nos deixe jamais, Senhor, resistir, ou de alguma forma, Senhor, acreditar que existem outras fontes, pois a Tua graça é que opera em nossas almas, para que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos crer e descansar que seguramente estas provisões sempre virão a nós, Senhor. Obrigado porque podemos esperar no Senhor, e o Senhor nos ouve, e o Senhor nos tira os pés de um lago de profundo lamento ao Senhor, um lamaçal tremendal de lama, e nos põe os pés sobre a rocha. Nós Te damos graças, Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias, e porque o Teu Filho amado nos dá tudo, Senhor. Nosso Supremo Pastor nunca nos deixará faltar tudo que nós mais precisamos, em qualquer momento, mesmo neste momento que estamos passando, Senhor. As Tuas provisões graciosas e poderosas nos servirão de tal maneira que seremos fortalecidos. Em o nome santo de Jesus nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos. Amém, Senhor. Que
Que o Senhor seja engrandecido, irmãos. Boa noite.